tarde. Começamos, já passou a bola para mim. Eu sou Mariana Viel, jornalista, sou uma das idealizadoras do Bloco Samba Bete, aqui de Belo Horizonte. É um bloco que homenageia a madrinha do samba e do pagode, Bete Carvalho. É uma honra muito grande estar aqui representando o nosso bloco, representando também uma parte do carnaval de Belo Horizonte, né, que se tornou um carnaval muito tradicional nos últimos anos. Eu quero agradecer e saudar muito a iniciativa da CRUA, uma iniciativa muito importante para todos nós que, além de curtir o carnaval, nós vivemos o carnaval, né? O carnaval faz parte de uma cadeia produtiva muito grande que sofreu muito com a pandemia, né? Todos nós sofremos de diversas formas, mas o pessoal do carnaval sofreu muito. É uma honra estar mediando essa mesa também que fala dos centenários, até porque o Samba Bete foi um bloco que estreou no último carnaval que aconteceu, que nós tivemos, que foi o carnaval de 2020. Nós criamos o bloco em 2019, quando a Bete morreu, começamos os ensaios em 2020, fevereiro, fizemos o nosso cortejo, que é um cortejo parado, porque nós fomos uma grande roda de samba, e em março começou a pandemia. Então, é uma honra conversar com pessoas que estão nessa construção de carnaval e têm tanto a contar sobre tudo que significa ter um bloco centenário, fazer parte de um bloco centenário. Muito obrigada por esse convite. Obrigada, Bruno, que é do CRU e também é o produtor do Samba Bete. Eu vou chamar agora para a gente começar, então, esse debate o Wilton, João e o André. Quem começa com a gente? Wilton? Pode ser. Então, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, queria parabenizar vocês do CRUA por essa iniciativa. Eu tenho acompanhado as mesas desde quinta-feira, impressionado com o debate, uma construção incrível, né? Desde da abertura na quinta-feira, com a fala da Gole, do Russo, da nossa conterrânea Bete, aqui do Guadalupe, que agora é patrimônio vivo de Pernambuco, né? Guadalupe, que é um celeiro do carnaval de Olinda. Aqui a gente diz que cada casa... Bete disse ontem, disse na quinta, aliás, que em cada casa tem um músico. Eu diria que em cada casa tem um artista aqui no Guadalupe, né? Porque aqui é um celeiro, tudo aqui acontece, tem de tudo, todas as manifestações. Vou dizer, sou barrista, mas é o melhor lugar para se brincar o Carnaval de Olinda. Para quem é de fora aí, viu, que pensar vir brincar o Carnaval de Olinda, Guadalupe é o melhor lugar para se brincar o Carnaval. Vá por mim. Aqui você vai ver tudo, tem de tudo aqui. Então, Bete falou com bastante propriedade, muito massa a fala dela, dessa manifestação de invadir as ruas, né? Então, muito interessante. E aí, na sexta-feira também, como será o amanhã, né? Aquela mesa da saúde. Caramba, que nível o debate. Carlos, Paulo e o Roberto, né? Então, e aí, assim, nessa nossa expectativa, né, do que vai ser o carnaval, né? A gente, quanto Cariri Olindense, centenário, completamos esse ano, né, 100 anos de carnaval, em 2021, e aí a gente não teve o nosso carnaval. A gente tem um lema: Cariri completa 100 anos, mas não sem carnavais. Então, o nosso 100º carnaval será tão logo possa ter carnaval. Ainda está nessa incógnita, está nessa interrogação se vai ter carnaval ou não em 2022. Então, a gente não sabe se 2022 ainda vai ser o nosso 100º carnaval. Mas o nosso 100º carnaval está guardado, né? Temos 100 anos, mas não sem carnavais. Então, Fulião aí do Cariri, se prepare que a festa dos 100 carnavais está guardada para quando ela for possível. Eu queria também fazer um recorte, né, sobre
essa fala que o pessoal fizeram nas mesas anteriores, que falavam-se muito da questão do pertencimento, né? E o Cariri, como uma agremiação que nasceu no Guadalupe, está no Guadalupe há 100 anos, nunca saímos de lá, a gente tem esse pertencimento aqui no bairro, né? Na comunidade. E a gente se envolve, a gente está inserido dentro da comunidade. Fazer esse olhar, né, como foi proposto, né, pelo fórum, né, do passado, né, quanto centenário, das nossas intempéries, né, durante esses 100 anos, que talvez aí os nossos colegas vão dar uma pincelada nisso, e do futuro, né, esse futuro, depois da fala de sexta-feira, de ontem, eu estou pensando que hoje já é domingo, querendo antecipar, depois da fala de ontem, dos meninos da saúde, eu fiquei pensando, né? É muito difícil ainda a gente prever esse futuro do nosso carnaval, porque todos aqui, né, são muito expert em fazer carnaval de rua, mas eu não sei vocês, a gente teve uma certa dificuldade em fazer esse carnaval online. Carnaval de rua, a gente já tem 100 anos de experiência. A gente tem 100 anos de bagagem. É só, já sabe todo o esquema, como é que faz, como é que bota a orquestra, o passista, o porta-estandarte, onde é que vai, todo mundo ali organizado, a gente tira de letra. Mas fazer carnaval online, como é que a gente se conecta com o Fulião? Como é que a gente... E aquela energia do ruge-ruge, do estar junto, do estar perto, como é que a gente consegue repassar isso, né? no online? Para a gente que é de rua, é difícil. Então, prever um carnaval de novo, um carnaval online em 2022, talvez, e aí, com a experiência que a gente teve em 2021, seja mais difícil. Mas aí, falando um pouco do Cariri, que a gente, e aí eu vou pedir para André, que aí ele está fazendo esse trabalho aí da pesquisa e da história, a gente traz essa conexão com o Fulião. O Cariri, ele sai no domingo, na madrugada, né, do sábado para o domingo, de carnaval, às 4 horas da manhã. Historicamente, existem documentos, é registrado pela prefeitura como de utilidade pública esse ato de abrir o Carnaval de Olinda. Lógico que a gente sabe que o Carnaval já começou há muito tempo agora, né? Mas antigamente, naqueles carnavais, quando as pessoas saíam dos bailes, né, no sábado, já na madrugada, emendava com o Cariri às 4 horas da manhã. E aí a gente ia abrindo o carnaval. Por isso, deixa eu pegar aqui. Um dos nossos símbolos é a chave, né? Esse é um dos nossos símbolos, o símbolo do Cariri, a chave que abre o carnaval. Então, essa saída às 4 horas da manhã, ela é repleta de simbolismo, de magia. E se falou-se muito também nas outras falas sobre a questão de representatividade da política, da participação, enfim. Cariri é uma agremiação que ela não tem participação política nenhuma, absolutamente nenhuma. Saímos às 4 horas da manhã sem a presença de nenhum policial militar. A polícia militar ela sempre nos informa que não tem contingente, não dá para fazer a segurança da nossa saída. Mas Cariri sai e, até então, nunca houve registro de violência ou incidentes graves por isso, pela essa ausência da polícia militar. Não fazemos nenhuma questão, até então, dessa presença até, né? Não fazemos nenhuma questão. Mas isso é para dizer, porque o Cariri é do povo. A gente organiza tudo, bota na rua e é o Fulião que leva. É o Fulião que leva, é o Fulião que dita o ritmo, é que dita a hora, é que dita a passagem, é que diz se a gente vai chegar de 7 ou vai recolher às 8 horas da manhã. A gente só faz colocar a troça na rua.
depois é o Folião. Não é isso, André? E aí, assim, durante esses 100 anos, foram muitas histórias, né? Cariri viveu muitos momentos. Traz aí, André, para a gente. Deixa eu só fazer um adendo antes, Mari. Quando os meninos fizeram essa proposta de participar do fórum, eu falei, não sei o que, sozinho, não sei o que, eu falei, não, vamos botar esses 3 aqui, né, para fazer. Não, é ótimo, pode ser. Eu fiz ainda bem que eu botei esses 3, viu? Porque o peso que foi, o nível que foi, as outras mesas, tinha que ser 3 aqui no Cariri também, para a gente chegar junto no nível, viu? Porque a gente sabe fazer carnaval. Um centenário de história pesa nas costas, né? Demais, Mari. Dividir Porque a por gente 3. sabe fazer Dividir o carnaval, peso né? é bom. Esse bate-papo 33 aqui, carnavais para cada um aí dividir de experiência. Isso. André, Vem, fala vamos para lá. gente um pouquinho. Esse velhinho que a gente vai conversar agora, ele tem 100 anos, né? Ele é fundado 15 de fevereiro de 21. E a sua fundação é por 5 amigos. Augusto Canuto de Santana, nosso avô, meu Idilton, bisavô de João Pedro, Cosmo Botão, Jacinto, Eugênio Cravino. Esses 5 amigos se reúnem para comprar fantasias e encontram com esse velho mascate. Eu costumo dizer em alguns encontros que encontra com um velho rabugento, vindo do sertão do Cariri, nada esteticamente agradável, e eles se encantam por essa figura mística. A gente não sabe de onde ele veio, mas a foto que comprova que ele existiu, ou que onde ele apareceu, eles conseguiram registrar, está lá na nossa sede, e o pessoal do CRUA vai poder visitar, uma visita exclusiva, a gente vai marcar isso, tá certo? Mas a gente pode dizer que a nossa inspiração, eu, João Pedro, Hilton, a gente vem carregando da nossa família. Então, conosco hoje também tá os nossos avós, os nossos tios, que às vezes nem sabem mexer no celular, mas que estão sabendo que nós estamos entrando nesse mundo, levando esse velhinho. Uma coisa interessante para nós, que nesses 100 anos que Cariri, depois da sua fundação, foi tomando corpo, né? Hilton bem falou, em 21, eles se reúnem em brincadeiras de amigos e saem pelas ruas. Oficialmente, eles começam a abrir o carnaval, porque carnaval de rua, Olinda, só tinha a partir do domingo, né? Tinha o Zé Pereira na madrugada e domingo vamos para a rua. Mas, enquanto isso, a gente vai tendo homens, mulheres, pessoas que vão coordenando o Cariri, que vão dando pulso para que a gente chegue a 100 anos. E aí eu vou fazer tipo um paralelo e convergentes, coisas que estavam acontecendo, né? A gente sabe que esses centenários que estão aqui reunidos hoje atravessaram grandes marcos, né? Uma guerra mundial, ditadura, uma redemocratização, era Collor. Mas uma coisa interessante em 27, quando no Rio Grande do Norte já se começava a ter os votos, a mulher começava a poder votar, 3 décadas depois, o Cariri já cria uma ala feminina, não com direito de voto, mas com direito de participação. Já tinha uma ala feminina, elas opinavam, aí basicamente os esposos votavam. Naquela época o estatuto era muito fechado, era uma coisa muito brega ainda, muito fechada, muito ruim, e aí foi tendo mais participação. Quando a gente passa naquele grande eixo ali, a gente já vai tendo a entrada, né, com algum apoio, ou melhor, algumas falas. A gente tem até um telegrama do prefeito Germano Coelho parabenizando a diretoria do Cariri. Quando a gente entrou no ano 2000, já ali na caminhada um pouco mais organizada, a gente já tem, a princípio, um carnaval muito grande, numa perspectiva do mundo moderno. Então, já tem muitas linguagens de carnaval em Olinda. Cariri já fica um pouco acanhado com esse modelo, mas ainda assim muito ativo. Ali também acontece a rachadinha, que a gente não vai falar hoje, mas entre Homem da Meia-Noite e Cariri, já é naquele finalzinho ali, né? Que eles são os noventões, a gente são os centenários. E aí, Cariri entra numa pequena estabilidade no ano 2000, que é entre 4 e 6, com uma gestão. E ali a gente passou o ano 2008 sem saída oficial. Podemos dizer que 2008 não teve carnaval em Olinda, porque nós não abrimos o carnaval. Historicamente, né? Isso é verdade. 2009. André, se a gente não abriu, não teve carnaval, né? Se Cariri não saiu, não teve carnaval. Um registro, Cariri todo mundo vê, né? TCM Cariri Olindense. Isso quer dizer que é Troça Carnavalesca Mista Cariri Olindense. E vale ressaltar que troça é diferente de bloco.
Troça é diferente de bloco, como é diferente de clube. Tem uns que é CCM, Boa. que é Clube Carnavalesco Misto. Esse misto, ele surge quando as agremiações são criadas e permitem que as mulheres participem. Então, Cariri, há 100 anos, ele já nasce com esse olhar da participação da mulher na agremiação. Apesar da ala, porque o Cariri ele só veio a aderir à parte de fantasias e tal a partir dos anos 70, porque aí outras agremiações também, aí a gente foi enquadrada na categoria luxo, e existia desfile, concurso e tal, de fantasias, nas agremiações a partir dos anos 70, e aí Cariri tem essa ala exclusiva feminina, inclusive das nossas mães, das nossas tias, que eram costureiras, que eram desfilantes, e sim. Mas Cariri ela já nasce assim, troça carnavalesca mista, permite na sua Constituição homens e mulheres. E é a mista com X ainda. Mista com X, isso é bom Mista com lembrar. X. Tem uma coisa para passar a bola para João, que em 2009 fica bem claro para nós que é preciso que a nossa família retorne. E aí um grupo de amigos, mais uma vez, faz uma pequena intervenção para tentar levantar um pouco mais o Cariri. E aí, logo em seguida, a gente já vai ter o segundo Canuto de Santana como presidente do Cariri. Nesses 100 anos, toda a nossa família estava dentro, mas nunca como presidente, sempre amigos e terceiros, né? E aí a gente já entra, né, nesses anos pandêmicos, 19 ali, finalzinho com 20, quando a gente vai ter, mesmo com crise política, catástrofes climáticas, negacionismo, fake news, polarização, pandemia, a gente assume um Canuto de Santana com um olhar muito, muito, muito avante do tempo que a gente está, né? Ele não está aqui presente, que é Ibson Canuto de Santana, que é o nosso primo, irmão de Hilton, mas a gente, assim, assumiu agora e fizemos, como o Hilton falou, um primeiro carnaval histórico online, mas um carnaval muito belo, celebrativo, alegre e, para nós, muito emocionante. Está disponível no YouTube. Vai lá, João. Antes de João falar, só um complemento, Mari. E aí eu não sei se aí depois Pedro e Deolinda também, aí ele possa dar esse olhar deles como centenários, né? E se tem essa dificuldade, porque quando veio a pandemia, aí André bem falou, né? A diretoria, a galera mal sabia como era esse mundo virtual e tal. Então, a participação, a chegada da juventude, né? Deu esse gás para que a gente pudesse se adequar a esse novo tempo, esse novo modelo de fazer carnaval. Então, né, a questão de não perder as tradições, não perder as origens, não perder as características. E aí a gente tem um presidente que está, assim, totalmente conectado com isso que está chegando e aceitando e apoiando e dando incentivo para que isso aconteça. Isso é visualizar o que vai vir para frente, né? O qual vai ser esse novo carnaval, né? A expectativa. E aí, João fala muito de como é que a gente entrou nesse mundo moderno. Antes de começar minha fala, queria dar boa tarde a todos e todas, né? Saudar a Adriana do Frevo, minha conterrânea, e Júlia Camarote, que também faz parte do coletivo Cariri. Isso. E antes de falar sobre o futuro, é importante falar sobre o passado, que é um valor que é uma ideia que a gente preza muito, né? O Cariri é nosso carnaval passado, nossos antepassados, honrar nossa tradição e a família. E como vocês puderam perceber, Hilton, quer dizer, vocês não sabem ainda, mas Hilton é meu pai, né? E André é meu primo. E apesar de a gente estar em família, assim, a nossa família Canuto Santana fazer parte da agremiação, não é uma agremiação familiar exclusiva para a família Canuto Santana, né? Pessoas do bairro, de outras regiões, fazem parte do Cariri. Agora, a nossa família, ela se manteve tão forte no Cariri, porque, como vocês souberam a partir de André, foram 5 amigos que fundaram o Cariri, um deles que manteve o Cariri, que foi Augusto Canuto, que é o meu bisavô, no caso, e a casa dele foi a sede durante muito tempo. E metade era a sede e metade era a casa, quando a sede não era maior que a casa, né? No período pré-carnaval, a casa era a sede, né? Os Rivinha, Rivaldo,
personagens que vocês precisam conhecer quando visitarem Olinda. Tem ótimas histórias para contar, que são meus primos. Eles falam que dormiam no chão, às vezes, sabe? Ou então não dormiam, porque as costuras entravam pela madrugada. Então, botar uma agremiação dentro da sua casa, né? Você dividir o espaço da sua família com a agremiação, onde vai ter um monte de mulher, um monte de homem costurando e discutindo a reunião, discutindo qual vai ser a orquestra, enfim, dentro da sua casa. E por isso, perpetuou uma coisa da ideia de que, tipo, o Canuto Santana faz parte do Cariri, quer dizer, que o Cariri faz parte da família Augusto Santana, mas na verdade não. A verdade é que a gente manteve, foi um dos braços que manteve o Cariri. Aí, outro ponto que eu queria falar é sobre essa diferença de troça e clube e bloco. Porque fala muito assim, não, o bloco, o bloco, o bloco, o bloco, o bloco, o bloco. E a gente não é bloco. É totalmente diferente de bloco, de troça e de clube. Pelo menos aqui em Pernambuco, né? Em Recife, no caso, em Olinda. Que bloco são os blocos líricos, é o carnaval de pau e corda, né? Para quem não conhece, não tem estandarte como nós temos. Eles têm Flabelo. Fabelo, que é uma estrutura um pouco menor e mais decorada, com glitter e tal. E surgiu na classe média pernambucana, porque não queria se misturar com a festa do povo, do frevo, sabe? Daquela festa do ruge-ruge, dos capoeiras, e criaram um bloco com a música mais calma. Eles não fazem um passo, eles fazem a evolução, é uma coisa mais calma. E esse negócio de bloco é tudo bloco, surgiu a partir da mídia, né? Porque quando a mídia ia falar sobre as festas carnavalescas, falava, não, tal bloco vai desfilar tal dia, tal bloco, tal bloco, tal bloco. Mas, na verdade, não, nós somos troça. E quando a Adriana fala no chat aqui, a Adriana do Freio fala TCM e CCM. Ela fala CCM, Clube Carnavalesco Misto, que é muito parecido conosco, mas não é a mesma coisa. É um clube carnavalesco, assim como nós somos troça carnavalesco, só que eles desfilam à noite e nós desfilamos na parte do dia. Mas ambos têm o frevo rasgado, né? O frevo com trompete, saxofone, trombone, enfim. E o bloco é pau e corda. Essa é a diferença. Então, nós somos troça. Mas, por exemplo, os vassourinhas... O horário do clube é tradicionalmente à noite, né? A troça pode desfilar tanto à noite quanto de dia, com ou sem fantasia. É isso, João? O clube, obrigatoriamente, tem que sair com fantasia. Tem isso. O clube, para se manter, né, a tradição, teoricamente, como fantasia. Aí já respondendo aí o chat. A diferença entre troça e bloco. Aí, diz, João. Não, é isso. Estou respondendo a diferença entre troça e bloco. Gente, estamos com o tempinho já aqui contado, hein? Contado, né? Então, já passamos o tempinho. Então, só para finalizar, então é isso, né? Então, o Cariri, ele vivenciou toda essa história, esses 100 anos, se adequando ao passar do tempo, né? A cada momento do dia do presente, e hoje visualiza o futuro, assim como todos aqui, como todos vocês, esse futuro incerto do que é fazer carnaval. A questão, e aí vocês falaram isso muito ontem, da questão financeira, da questão comercial do carnaval, né? Da questão política, de depender do vereador, da cidade, coisas que a gente cortou laços totalmente nesse ano de 2008, né? Que quando Cariri não saiu, foi porque um vereador da cidade tinha prometido a orquestra. E aí a orquestra, na hora acordada, que é às 4 horas, não chegou. Então, desde então, Cariri tocou o barco, nunca mais precisou de ninguém para fazer o nosso carnaval, e a gente segue, né? A gente segue fazendo com o nosso folião, fazendo a economia criativa mesmo, né? Vendendo camisa, vendendo nossos souvenirs, para fazer o nosso carnaval e botar a troça na rua, né? E eu acho que isso, a fala de ontem, muito importante, principalmente para quem já viveu 100 anos, para quem já viveu 100 carnavais, 100 difíceis carnavais, vamos dizer assim, né? Pensar como vai ser para frente, economicamente, a gente não precisa ter medo disso, porque para fazer cultura é preciso, de certa forma, ter grana, né? A gente precisa ter um custo, existe, né? Então, dá para a gente se juntar como a gente fazer isso, né? De que forma? E aí o Cariri está aí, se reinventando e pensando no futuro junto com a juventude.
junto com a juventude. Essa é a nossa abertura aí, mais uma vez, parabenizar a todos por esse fórum incrível. Estamos aí. Obrigada, Hilton, André, João. Eu acho que muito importante isso que vocês falaram, uma tradição que é uma tradição da família, mas que tem um apoio da comunidade, é vivo dentro da comunidade, né? E por isso consegue se manter e consegue enfrentar esses desafios todos. O André falou muito bem: guerra, ditadura, redemocratização, um governo agora que é um governo negacionista, sem investimento para a cultura, né? Então, o Sambabet, eu acho que quando a gente criou, assim, a gente não tinha muita ideia do que era isso. Na verdade, eu tinha um sonho que eu sonhei com a Beth Carvalho, que eu queria fazer um bloco para homenagear ela, porque eu sou sambista. E é uma confusão, no dia do nosso bloco a gente não tinha luz, a gente chegou na praça e o bar que ajudava a gente a ligar as coisas com a luz tinha fechado. E aí o Bruno teve que ir no vizinho de uma casa, que era um vizinho que sempre ficava ouvindo, eles iam para a varanda, cantavam com a gente, ele emprestou a luz, senão não ia ter luz, não ia ter instrumento. Coisas do carnaval, né, Mari? São uns absurdos, assim, aí fica a cantora maquiada, chorando, borrando glitter. É uma loucura. Fazer carnaval é uma emoção, assim, que eu vejo vocês contando, né, uma história centenária de vocês, fico imaginando quem poderia dar continuidade na nossa família, uma homenagem à Beth, que é tão importante. Gente, recado, quem quiser se inscrever, no final todas as falas, a gente vai abrir para perguntas, tá? Então, é só colocar no chat, me inscrevo. E eu quero apresentar, porque eu cometi a falha de não apresentar o Pedro Ernesto, o cordão do Bola Preta, e a nossa querida Deolinda Santos, que é aqui minha vizinha aqui de Belo Horizonte, né? Pertinho de Belo Horizonte, que é Ouro Preto. Eu comecei já empolgada para falar do Cariri e me embolei. Mas puxa saco! Menina, eu comigo no Nordeste, eu perco a cabeça mesmo. Mas eu vou chamar que seguir a nossa lista, o Pedro e é uma paixão. Vamos deixar, não sei deixar mulheres para o final dessa vez, hein? Mas não é. Foi só para a gente ganhar mais tempo para a gente enrolar eles, Deolinda. Pedro, eu quero muito ouvir sobre o Bola Preta. Eu tive uma vez no Bola Preta, foi uma situação assim emocionante, mas eu não cheguei nem perto nem longe. Depois também não conseguia fugir. Todas as ruas fechadas, não tem como você pegar, voltar para casa. Rio de Janeiro, aquele calor, assim, eu consegui curtir um pouco, mas realmente, gente, são 1 milhão. O ano que eu fui, 12, eu acho, 2013, 1 milhão de pessoas. Então, assim, é uma multidão que a gente não tem ideia como é que é. Contar para a gente essa experiência de carregar um dos maiores blocos, né, em volume e dos mais tradicionais também do Rio de Janeiro. É um prazer falar com você. Boa tarde, Mari. Boa tarde a todos. Uma grande alegria ter sido convidado aí pelo CRUA para participar do Fórum, né, Brasileiro do Carnaval de Rua. E muita honra estar representando, né, o Cordão da Bola Preta. O Cordão da Bola Preta foi fundado em 31 de dezembro de 1918 por um grupo de 18 boêmios na antiga Galeria Cruzeiro, né, não existe mais, né, infelizmente as coisas boas vão se acabando, né, com o progresso. E o Bola Preta completou nesse centenário em 2018 e, como disse aí o Hilton, na realidade, como o Bola Preta foi fundado em 31 de dezembro de 1918, o primeiro carnaval da história do Bola foi exatamente em 1919, que foi o carnaval da pandemia da gripe espanhola, né? Quando o povo foi para a rua e resolveu encarar de frente o inimigo. Porque eu acredito que o que aconteceu com eles lá naquela ocasião é o que está acontecendo agora, né? Porque cada hora vem uma notícia, nunca uma notícia assim alvissareira, acabou a pandemia e tal. Então as pessoas estão ficando doentes, estão ficando com síndrome disso, síndrome daquilo, porque realmente é muito tempo em casa, muito tempo com a liberdade tolhida, né? E para piorar ainda tem aí, né, o nosso
o nosso governo que nega apoio à cultura, né? E eu sempre entendi, e vou morrer dessa forma, de que um país, para se tornar uma pátria, ele tem que valorizar a educação e a cultura e a saúde. Sendo que quando você investe na educação, você automaticamente diminui muitos problemas na área de saúde. E a cultura é fundamental, tá entendendo? Não tem como você viver sem a cultura. E nós, então, estamos atravessando realmente um momento assim, muito complicado, mas não foi também, acredito que não será o primeiro, não é com certeza o primeiro, nem será o último, porque quem já passou por guerra mundial, quem já passou por ditadura, quem já passou, né, no período aí da redemocratização, então o Bola Preta atravessou todos esses momentos, quer dizer, ele nasceu no meio de uma grande confusão, que foi a pandemia da gripe espanhola, mas ele se torna Essa é a forte. segunda pandemia do Bola Preta. É a segunda pandemia. É a segunda. E nós fizemos o Carnaval de 2020, foi um carnaval maravilhoso, né? Nós hoje já não temos mais aquela quantidade de público de 10 anos atrás, porque esse ano é que você falou que esteve no Bola Preta, se foi entre 2012 ou 2013, nós batemos nesses dois carnavais algo assim em torno de entre 2.200.000 e 2.500.000 foliões, né? O Rio de Janeiro, quer dizer, o centro da cidade ficou totalmente tomado pelo Bola Preta. Tivemos até um problema lá na Cinelândia, onde é o local tradicional dos carnavais, mas que, infelizmente, com a modernização, né, do centro da cidade, a implantação do VLT, o carnaval não é mais na Avenida Rio Branco, o que é uma pena, que a Avenida Rio Branco também é uma avenida centenária e sempre foi local das manifestações, seja política, seja carnaval. E agora nós estamos, desde 2014, desfilando na Avenida Presidente Antônio Carlos, que não tem cara de carnaval, porque é um local que não tem botequim, que não tem bar, enfim, não tem aquela coisa da Avenida Rio Branco. Quando você chegava ali na Cinelândia, você chegava exatamente num dos lugares mais boêmios, não só do Rio de Janeiro, como do mundo, né? Referência no mundo inteiro. Mas, enfim, mas nós passamos por todo esse período e conseguimos sobreviver. Temos certeza, né, que esse momento vai passar, esse momento que nós estamos vivendo vai passar, e a gente vai, eu acho que o retorno vai ser mais forte ainda, mais forte, eu não tenho dúvida nenhuma, porque você não chega à toa a 100 anos, né? Quem chega a 100 anos é porque já experimentou muitas coisas boas e ruins também, né? E a gente encara tudo com muita perseverança. Eu, por exemplo, eu estou no Bola Preta, hoje estou com 69 anos, eu não tenho vergonha de falar da minha idade, mas eu comecei a frequentar o Bola Preta com 18 anos, não é? E é uma paixão que surgiu na minha vida, e realmente é uma paixão que é eterna, né? São duas paixões que eu tenho na vida, né? É o cordão da Bola Preta e o Clube de Regatas Flamengo. Mas, enfim, deixa o futebol para lá, senão dá confusão. Mas, enfim, então, o Bola Preta, o pessoal fala assim, por que cordão? Porque quando o Bola Preta foi fundado, em 1918, era uma época dos cordões, né, dos blocos de sujo, das mais diferentes denominações. E o Bola Preta, então, foi fundado como Cordão da Bola Preta. O motivo, quer dizer, o que simbolizou Bola Preta foi uma Pierrette vestida com um vestido branco de bolas pretas, né? E como carnaval é uma brincadeira muito gostosa, é uma brincadeira sadia, então o grupo dos 18 fundadores estavam lá bebericando e, de repente, surge essa linda mulher de vestido branco e bolas pretas e logo alguém gritou, tá aí o nosso nome, Cordão da Bola Preta. E o Bola Preta hoje está qualificado como um bloco. Na realidade, nós não somos um bloco, eu sempre digo que nós somos um clube carnavalesco. É lógico que atualmente
você não tem mais os clubes carnavalescos como você teve no passado, né? Aqui no Rio de Janeiro, principalmente, você teve grandes clubes carnavalescos. Você teve, por exemplo, Clube dos Fenianos, Clube dos Embaixadores, Clube dos Independentes, Tenentes do Diabo, né? Nomes assim bastante sugestivos, mas que eram maravilha, né? No Carnaval era a maravilha das maravilhas. E hoje, quer dizer, só restou o cordão da Bola Preta, porque até a nossa mãe, nosso pai, nossa matriz, que é o Clube dos Democráticos, que ainda existe até hoje, o Clube dos Democráticos já não faz carnaval há muitos anos. Então, ele perdeu essa qualificação de clube carnavalesco. Mas o Bola Preta se manteve. E o Bola Preta, entre a fundação em 18 até 1949, o Bola Preta vivia em sedes alugadas e o Carnaval do Bola Preta durava 3 meses, era de novembro, 4 meses, era de novembro a fevereiro, ou março, dependendo da época do Carnaval. Então, ele alugava um determinado local, né, um sobrado, uma loja, e ali fazia a temporada de Carnaval. E, em 1949, nós inauguramos uma sede própria, lá na Cinelândia, na Avenida 13 de Maio, número 13, era dentro de um prédio comercial. Ali foi uma maravilha, ali a gente cresceu, se fortaleceu, até que em 2008, né, com um aumento muito grande, né, das taxas condominiais, chegou a um ponto que o Bola Preta não conseguiu mais pagar o condomínio e, lamentavelmente, perdeu aquele patrimônio e aquela história, porque você ficar 58 anos numa sede, onde ali entrou Pixinguinha, Ataúfo Alves, Elisete Cardoso, que inclusive é a nossa eterna madrinha, e tantos outros, todos que possam imaginar da música popular brasileira, dos tempos de ouro da Rádio Nacional, pisaram na sede do Cordão da Bola Preta. Infelizmente, nós perdemos ali aquela história e desde 2009 nós estamos numa sede, imóvel cedido pelo governo do estado do Rio de Janeiro, na Rua da Relação, na Lapa, ali pode ser considerado Lapa, e agora a gente está até numa luta, porque nós queremos transformar o contrato, né, de comodato para um contrato de cessão de uso, porque com cessão de uso ele tem uma duração maior. Isso vai permitir que a gente busque parceiros, patrocinadores, para a gente fazer todas as obras necessárias para implementar um centro de memórias do Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, que é o grande sonho que nós temos, que não existe no Rio de Janeiro um museu, um centro de memórias, onde retrata toda a história do Carnaval de Rua, né? Então, nós queremos não só retratar a própria história, né, o acervo do Bola Preta, como queremos também ter lá todo o acervo do Carnaval de Rua, porque é um acervo muito rico, que diz muito das próprias origens do nosso povo, da nossa vida, né? Então, esse é o Bola Preta. Também, como disse aí o Hilton, né, tem as suas dificuldades, né? Tem as pessoas que dizem que vão ajudar, mas não ajudam, que vão apoiar, mas não apoiam. Mas eu entendo, por exemplo, que nós não temos que ficar preocupados se alguém vai ajudar ou deixar de ajudar. Nós temos que entender o seguinte: Bola Preta é muito forte para ficar na dependência de terceiros. Nós temos que entender o seguinte: nós temos uma história de 100 anos, nós somos mais antigos que muita coisa moderna que tem aí no mundo, né? Passamos por muitas dificuldades, mas vencemos todas elas e temos que entender que o que move o Bola Preta, né, o grande vetor da vida do Bola Preta se manter alegre, firme, forte, tradicional, é exatamente os milhares de foliões que nos amam sem qualquer interesse. O que eles querem é ver o Bola Preta no sábado de carnaval, na avenida, fazendo a festa, né? E uma outra pergunta que sempre é feita, né? Como que o Bola Preta chegou aos dias de hoje? Como que o Bola Preta consegue reunir tanta gente? Eu sempre digo o seguinte: eu acho que a tradição é um dos pontos mais importantes do Bola Preta ser forte, porque o Bola Preta nunca deixou
de seguir com a tradição das marchinhas de carnaval, dos sambas tradicionais do carnaval e da orquestra, né, a banda de carnaval, composta de instrumentos de sopro, percussão e vocal. Não é? Agora a gente até está dando uma modernizada, a gente colocou um cavaco na banda para poder melhorar, né, o tempero do samba, né? E a pretensão nossa, né, a pandemia... Vocês fazem ensaio, Pedro? Como é que funciona? Fazemos no período pré-carnaval. Apesar de que a gente toca o ano inteiro, né? Que a gente toca muito em casamentos, aniversários, eventos corporativos, né? Isso... Essa loja que vocês alugavam, que você falou, temporada de carnaval, ela funcionava como espaço de evento? Eu estou fazendo algumas perguntas para a gente já tentar, né? Ela como espaço de evento? Como é que vocês trabalhavam esses espaços? Na realidade, como na época, né, o Bola Preta não tinha uma sede própria, então eram alugados determinados espaços que poderiam ser lojas, poderiam ser sobrados, já que na época o Rio de Janeiro tinha muito sobrado, né? Era raro um prédio de mais de 2 andares, e então eles alugavam, faziam um carnaval, chegava no final do carnaval, devolvia o imóvel. Aí o Bola Preta ficava tipo assim, em estado de letargia durante 7, 8 meses, para novembro começar tudo outra vez. Era tradicional, Bola Preta começava a temporada de carnaval no sábado posterior ao dia de finados, né? Então, o dia de finados caiu numa terça, no sábado seguinte, o Bola Preta já ia ter carnaval, já ia ter baile de carnaval, e dali emendava até o final do carnaval. Quer dizer, na realidade, ia até o sábado pós-carnaval, porque desfile das campeãs, que hoje existe no Rio de Janeiro, eu acho que existe em grande parte do Brasil, quando não tem desfile das campeãs, tem carnaval no final de semana pós-carnaval, mas, por exemplo, o Bola Preta sempre fez, no sábado seguinte ao carnaval, o tradicional Sábado da Vitória, que era um baile de carnaval para comemorar o sucesso, né, da temporada de carnaval, né? Vivia de carnaval, né? Tudo é motivo para fazer carnaval, para comemorar. Tudo era motivo, exatamente, tudo era motivo, né? Só uma justificativa. Enfim, e, por exemplo, até surge, né, de vez em quando, vem cá, quem é maior? É o cordão da Bola Preta ou o Galo da Madrugada? Não tem maior. O que existe é o seguinte: o Galo da Madrugada tem a sua cultura, o cordão da Bola Preta tem a sua cultura. Todos os dois são grandes, maravilhosos, são orgulhos, não só do povo pernambucano, como do povo carioca, mas principalmente do Brasil, em saber que nós temos 2 instituições, né, tão grandiosas quanto o cordão da Bola Preta e o Galo da Madrugada. Mas também meus parabéns aí para os centenários que estamos juntos aqui hoje, né? Ouro Preto, né? Tem um carnaval maravilhoso, sensacional, e Recife, né? Quando eu falo de Recife, eu estou falando de Pernambuco, mas Recife é um lugar apaixonante, que o poder público é tão cuidadoso com a cultura do seu carnaval, da sua música tradicional, que é o frevo, que quando você chega assim, faltando, acredito que 1 mês em Recife, o aeroporto já tem lá uma orquestra lá com 3, 4 músicos, mais um casal de dançarinos de frevo, recepcionando, né, os turistas que chegam em Recife. Então, é muito bonito isso, é uma atitude que merece palmas, elogios, né, pelo cuidado com a cultura do seu povo, né? E, enfim, a gente segue, esperamos com muita ansiedade o Carnaval de 2022. Em alguns momentos a gente fica preocupado, né, por conta eu acho que a vacinação está em marcha lenta, podia estar com mais velocidade, e tomara que estejamos 80%, 90% da população já vacinados com a segunda dose até dezembro, para a gente poder entrar 2022 realmente num outro patamar, numa outra situação, para a gente poder realmente ter um carnaval muito alegre, um carnaval que eu acredito que vai ser muito mais que o de 1919, que é tido, né, e dito pelos historiadores como o maior carnaval da história do Brasil.
Então, eu acredito que em 2022 a gente vai ter o maior carnaval da história do Brasil e espero o Bola Preta firme e forte, junto com todas as outras instituições de carnaval do Brasil inteiro, né? Para a gente cair dentro mesmo, né? Como diz os antigos, rachar o pé nos 4 dias de folia, né? É isso que nós queremos. Mas uma grande alegria mais uma vez, Mário. Obrigada. E acho que é importante a gente que está mais junto nessa mesa, eu infelizmente não estou conseguindo acompanhar, mas com os outros também, representantes de outros blocos, né, que estão fazendo parte mesmo das palestras, a gente tentar se unir mesmo como uma espécie de entidade mesmo, se ajudar e conversar. Eu estou anotando todas as dicas que vocês estão passando e as experiências todas, essa ideia da loja, achei muito interessante. Eu não vivo de carnaval, né? Eu sou jornalista, então sou mãe de uma criança pequena, então, mas eu tenho 2 grandes produtores que nos ajudam aí. Esse ano a gente tem que ir lá e repensar isso tudo. O pessoal do Cariri, o pessoal da Luciana Santos falou aqui que é de lei ela ir comer guaiamum com vocês. Que sempre sai, falaram comigo agora, mandaram mensagem, é de lei comer guaiamum com eles e sair acompanhando o bloco da manhã. Exatamente. Eu mandei Dias recado lá. antes tem esse encontro. Luciana Santos, para quem não conhece, é a nossa vice-governadora, né? Então, ela é uma apaixonada pelo Cariri e tem um dos nossos colaboradores que mora bem próximo da sede, um artista, por sinal, ele faz estandarte, já fez estandarte para o Cariri, Fernando, e aí na casa dele sempre tem esse encontro aí de Luciana e a turma do Cariri, sempre rola lá essa caranguejada. Quem sabe, hein? Eu programo aqui um ano meu guaiamum, no outro eu vou no cordão do Bola Preta ali. Eu tenho fantasia de columbina com bolinha, tá? Pedro Ernesto, para me vestir. E com a Deolinda. E acho que antes é mais fácil para mim ir aqui, ó, para Ouro Preto, que está a 1 hora de casa. Deolinda, conta para gente o bloco Zé Pereira dos Laicos, dos Lacaios, que esse eu já tinha ouvido falar também. Eu nunca passei carnaval em Ouro Preto, mas eu conheço a fama. Opa! Boa! Cadê eu? Estão ouvindo? Não, essas meninas que, em vez de elas ir para lá, me tampou eu aqui. Vocês estavam de subir aqui para cima, vocês fizeram aqui em mim. Não estou me vendo. Está se vendo? Eu não estou me vendo. Como é que eu faço para subir elas aqui para cima? Você tem que apertar o botãozinho do lado, mas eu não vou saber te explicar sem ver também. Eu pensei que era só eu que Gabriel de Serra. Não. O importante é que a gente está lhe vendo, a senhora está bonita. Você está me vendo? Estamos. Então vamos lá. Olha, nosso Zé Pereira, vocês sabem que o Zé Pereira vai aparecer no Rio de Janeiro a partir de 1846, vindo de Portugal. Aí, em Ouro Preto, era capital de Minas Gerais. E era chique, né? Tudo que acontecia no Rio de Janeiro, o pessoal trazia as modas para cá. Nosso amigo falou tanto aí do cordão, nós sabemos que o primeiro cordão carnavalesco foi de 1885, né? Aí no Rio de Janeiro. Mas o nosso, aqui, nós temos cordões também históricos de cordões, mas o Zé Pereira, ele foi fundado em 1867. Meu bisavô, meu avô, meu pai, né? Vou mostrar para vocês, né? Meu irmão, meu pai. E uma das coisas, nós saíamos, batemos taróis, falando isso, Israel, cadê a gravação dos clarins?
existe a batida que sobe as ladeiras e tem uma batida de saída, são 3 tipos, né? E bateu o tarol e o bumbo, meu filho, sai gente dos 4 cantos desse morro e desce para acompanhar o Zé Pereira, do Clube dos Lacaios. Todo mundo sabe o que é lacaio, não sabe? Sabe? O que é lacaio? Os empregados do governo, do palácio do governo. Então, eles saíam brincando. Só que teve um ano, aí nesses anos, ainda no século XIX, os autoridades do Rio de Janeiro foram convidados para passar o carnaval em Ouro Preto. Os lacaios de Ouro Preto limpou o palácio, fez as comidas, etc. Na hora do Réveillon, eles tiveram de sair do palácio porque as autoridades do Rio de Janeiro trouxeram os lacaios de lá. Aí o povo ficou puto da vida. Aí no Zé Pereira, o que eles fizeram? Colocaram os... Peraí que eu vou mostrar, por exemplo, o Catistão, vestido de fraque cartola e gravata, todo bonito. Colocaram a baiana, né, aquela bonequinha que vocês estão vendo aqui, e a baiana lembrando a mulher, né, do nobre, do barão, do marquês, né, que veio passar o carnaval em Ouro Preto, e puseram o Benedito, que é um boneco menor e pretinho, acompanhando os dois bonecões. E isso, logicamente, vem ao longo desses anos, e a abertura era feita, vocês estão vendo aí, a cavalo, e os clarins atrás. Só que com a quantidade de pessoas e a falta de educação, né, graças a Deus, que hoje em dia vocês todos aí sabem que de vez em quando sempre tem os educadinhos, aí o Corpo de Bombeiro proibiu a entrada dos cavalos na Praça Tiradentes, por causa da falta de educação. Com medo das pessoas, principalmente, sabe o quê? As benditas espuma. E é um problema que nós temos aqui em Ouro Preto. Por quê? Subir e descer ladeira com esses bonecões não é brincadeira. E ainda tem, graças a Deus, papaizinho com nenenzinho nas costas, que pega com aquelas espumas e joga na cara da pessoa que está carregando o boneco. E aquilo escorrega nas ladeiras. Então a gente vai do lado, segurando a barra, para poder o povo não chegar perto dos bonecos e não espremer na cara. Olha, Deolinda, o querido Pedro Ernesto, eu tenho 72 anos, então eu sou mais velho que você. E adoro falar que eu tenho minha linda e bela idade. E pulo o carnaval adoidado. Mas a gente sai correndo, segurando as pontas, por causa desses pequenos detalhes. Mas, para não perder a identidade, nós estamos ali junto, agarrado. Nós temos os capetinhas, que antigamente chamava Zé Codeia, mas né, agora os capetinhas, que saem com as lanças. Vocês estão vendo aí a lança na mão do capetinha? Há um tempo atrás, a lança era de ferro batido. Aí, na hora que passa na pedra, no granito, que é o calçamento, sai aquele fogo maravilhoso. E a gente achava lindo, maravilhoso. Só que hoje não pode fazer, nós temos de trocar a lança. Por causa de quê? Se acontecer um bacana que briga, me pega essa lança na mão do capetinha, que está ali brincando, e bater em alguém, a segurança vai ser nossa. Então, a gente teve que mudar a lança de ferro batido, que dá esse fogão, e uma lança pequena que bate na pedra, não dá efeito lindo, não, mas os capetinhas, criança, mulher,
vai todo mundo na frente, pulando, correndo atrás dos outros. E temos o boi, né, que também sai na frente, brincando com a criançada, subindo e descendo as ladeiras e as batidas, né, que é muito semelhante ao Zé Pereira português. Nós somos os únicos que ainda mantivemos essa batida. Temos um problema, logicamente, econômico, porque o couro é muito caro. Nós temos 15 bumbos, fora tarol e caixa. E aquele Deus nos acuda, porque aqui em Ouro Preto, muitas das vezes, na hora do carnaval, chove, e esse couro tem que secar para no outro dia, porque aqui a gente sai. O mês de janeiro, todo sábado e domingo. E a gente sai também no carnaval, nos 3 dias. E o povo fica todo esperando o Zé Pereira. E sabe, a sensação da meninada, então. Para manter a identidade, nós temos o Zé Pereira infantil, que sai aos domingos, na parte da tarde. A gente faz a oficina de bonecos com as crianças, principalmente nas escolas, para ir conta o caos, conta a história, e fala do Palácio de Governo, e conta, né, dá todo um incentivo para a criançada sai brincando, e às vezes com os bonecos pequenos, sabe? Tem uns bonequinhos que não são grandes assim, não. Eles são mais leves, mas todo mundo quer carregar seu bonequinho. E vai pulando, né, debaixo da saia, são 2 madeiras que vai carregando, e todo mundo acha lindo, maravilhoso. E é uma participação geral, brancos e ricos, pobres e negros, mulatos e etc., que ficam, assim, incentivados e motivados para subir e descer ladeira com o Zé Pereira. Nós temos outros blocos carnavalescos de rua, mais jovens, né? Já do século XX, e que também tem uma participação intensiva, né? Porque é assim, né? A gente sai do Zé Pereira, que é o primeiro que sai, né? Para a abertura de todos os carnavais, né? De quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, e volta para poder sair nos outros blocos, né? E aqui tem uma coisa, a gente toma uma cachaça com arnica, porque aí você pula, e se você torcer o pé ou tiver qualquer coisa na perna, a arnica já cura de vez. Não tem problema, sabe? A gente já está curada lá e continua o pavoê. Uma das coisas que nós já tivemos aqui em Ouro Preto, para uma visita, outra coisa séria que vocês também já tiveram, o Zé Pereira só não saiu na Primeira e Segunda Guerra Mundial, porque grande parte dos tocadores era do quartel, e aqui em Ouro Preto tinha a 4ª Companhia de Infantaria, né, e a de Comunicação do Exército, e aí o pessoal muito sensibilizado pela situação de guerra, aí realmente ninguém foi. Mas todo mundo rezando, pedindo, né, para passar essa guerra rápido, para poder voltar outra vez o carnaval. E nós também estamos passando pela mesma situação que todos estão passando, a questão carnavalesca, a sobrevivência, a questão da cultura, toda a mesma coisa, igual vocês. Mas uma das coisas, né, as pessoas, e os crianças e jovens, bater na minha porta e falar assim: Dona Deolinda, será que o ano que vem o carnaval vai sair? Será que o Zé Pereira vai estar? E nós podíamos sair, né? Porque a gente não tem muita coisa, mas é só bater uma caixa que junta todo mundo, como é que você vai separar? Mas a ansiedade, sabe, na hora que o Zé Pereira sobe, é muito grande, porque vão velhos, jovens, crianças, e olha, os mais idosos ficam assim: cadê as lanternas? Porque nós temos lanternas feitas com taquara, papel, tem que ser celofane, e o pessoal faz questão. O nosso
Nosso foto-estandarte é esse, né? Vocês estão vendo aqui. E aí todo mundo, o preto e o branco, lembrando Ouro Preto, né? O símbolo da cidade é preto e branco. E nós já tivemos aqui em Ouro Preto, aqui vocês estão vendo, o Zé Pereira do Amarante, que é chamado Bombos, lá de Jazende, da cidade de Amarante, de Portugal, que veio aqui. Só que eles penaram demais, né? Porque os nossos instrumentos, a caixa, bombo, tarol, nós temos os clarins, e os caras lá têm acordeon, e a gaita de fole. Então, para subir e descer ladeira, eles penaram demais. Mas eles tocavam e depois nós tocávamos. E era trocando, né? Subindo e descendo as ladeiras, fazendo o mesmo percurso que nós fizemos no Fórum das Letras. E foi muito interessante esse entrosamento, inclusive o próprio consulado português, né, aí de Belo Horizonte, veio, e eles têm um Zé Pereira pequeno lá, mas mostrando a identidade portuguesa que nós herdamos e mantivemos durante esses 150 anos, né? Com toda a luta, com todo o sacrifício, vários, assim, situações econômicas, acabava que eu quero ressaltar aqui, as famílias, né, do seu Teófilo Fortes, que era especialista na construção dos carros alegóricos, a família do Sou Baiano, e aquela luta, juntar a família Sou Joel Salles, a família dos Cordeiros, eles, antigamente, gente, podia curtir couro no fundo da horta, porque você sabe que dá uma catinguinha caprichada, né? Mas o pessoal ia buscar o couro no curtume, trazia, botava no terreiro, e a meninada ia lá raspar o couro para poder fazer os bumbos. Hoje não tem jeito, por causa da saúde pública, aquelas coisas que vocês já sabem. E aí tem que comprar esses couros. E a gente vai em Belo Horizonte, ali na rua Olegário Maciel, né, onde vende couro, mas é um Deus que nos acuda, porque não é qualquer couro que aguenta as batidas. E às vezes ele fura no meio do caminho, quase R$ 400 dos bumbos grandes. Aí o cara que está tomando conta daquele bumbo naquele ano fica com o coração apaixonado, tenta buscar em Belo Horizonte, às vezes não acha mais, por causa das escolas de samba e outros blocos, né, que usa também o couro, que vem do Rio Grande do Sul. Então é aquele Deus que nos acuda para manter, né, o material. Hoje, nós temos uma sede que é comodato da prefeitura. Cedeu a casa para a gente tem obrigação de mantê-la, ela pertence ao Zé Pereira enquanto ele está vivo, né? E, logicamente, a gente mantém ele vivo e mantém a casa. E ajuda com as verbinhas, com alguma participação popular no Fórum das Letras, no Cine, tem o cinema, que faz um desfile, ganha um dinheirinho, e a gente mantém, né, o material para poder manter, que não é fácil. E vocês que têm os blocos sabem que tudo é muito caro. Então a gente tenta comprar no meio do ano o couro, as baquetas, reforma das caixas, mas é aquele Deus que nos acuda. Mas graças a Deus continuamos vivos, e falou que vai sair Zé Pereira, Ouro Preto inteiro está na rua, tanto os mocotó quanto os jacuba. Você sabe que Ouro Preto é dividido em duas partes, né? Da praça para lá é os mocotó, é os ricos que vieram aumentar as riquezas. Da praça para cá o jacuba, aquele que comia o fubá afogado na gordura com um tiquinho de sal, e comia, porque aqui na nossa terra não tem nada, né? Aqui não tem caranguejo, não tem nada.
É um Deus que nos acuda. E na época da mineração, a situação era muito difícil. E aqui, por isso que fala o povo da Jacuba. Mas a gente tem uma atividade cultural, artística, não só da religiosidade popular, mas também carnavalesca, muito intensa. Aí o povo de lá vem para cá, pular e brincar com a gente da banda de cá. E todo mundo sobe junto para a Praça Tiradentes. E o desfile é feito lá e volta outra vez, por causa de excesso de turista, né? Que é um problema sério, e principalmente nos 2 últimos dias, segunda e terça, muitas vezes é obrigado a botar a corda quando vai chegar na praça, tá, gente? Não é no meio da rua subindo daqui até lá em cima, não. É quando vai chegando lá na praça, para o povo não enfiar no meio dos bonecões, porque os bonecões podem cair. E ainda tem gente que quer puxar a mão do boneco. E aí você já viu, o menino que está lá de baixo não dá conta de segurar. Mais de 50 quilos na cabeça, né? É sério. Mas apareçam, venha vivenciar o Zé Pereira do Clube dos Lacaios, e a gente tem um carinho muito grande para vivenciar esse carnaval popular, alegre, festivo, né? Em que vocês podem curtir a baiana e o catistão. Agora, para que vocês possam... A gente tem que a paz, a alegria e a união dos grupos sociais. É isso. Eu não sei se vocês entendem assim do carnaval em só para contar aqui, a minha infância e adolescência inteira, os carnavais sempre aconteceram no interior, né? A gente conversava muito aqui, a gente via muito na televisão, você podia andar, o comentário, você pode andar pelado em Belo Horizonte, que não tem ninguém na rua, absolutamente ninguém. Então, era só Ouro Preto, cidades históricas, Carnaval de Ouro Preto. E de 2010, mais ou menos, para cá, começou a acontecer um movimento que começou como movimento político e também com outras grandes reivindicações de ocupação do espaço público. Belo Horizonte começou a ferver de carnaval também, de bloco. Então, aqui nós não temos essa separação, eu nem conhecia, achei muito importante, eu descobri a troça, o cordão também, eu lembro do nome, mas não entendia o significado. E, de repente, não sei se o Bloco Samba Bet é um bloco mesmo, é um clube, eu não sei se a gente pode ser uma outra coisa daqui para frente, para começar a pensar mesmo. Gente, foi incrível, foram incríveis as falas. Eu vou abrir inscrições abertas para a gente fazer pergunta. Nós estamos com quantos participantes? 46 participantes. Se vocês não forem fazer perguntas, se não tiver ninguém inscrito, eu já vou fazer, que eu sou jornalista, tenho um bloco, estou cheia de dúvida, querendo saber aqui. O Serjão está falando aqui que Ouro Preto... É um prazer. Sabará, Diamantina, que todo mundo de Belo Horizonte saía para esses lugares. Eu ia para o Rio também, porque meus avós moravam em Botafogo, Pedro, na rua Marquês de Abrantes. Botafogo é faz parte do distrito de Ouro Preto. Não, no Rio. Lá no Rio, né? Pensei que era meu Botafogo aqui, em Ouro Preto. Ouro Preto, eu frequentei muito festival de inverno, eu era de um outro período de estação do ano, as minhas idas para Ouro Preto. Legal, hein? Posso fazer minha pergunta, gente? Posso fazer minha pergunta? Pode, Alex. Oi, gente, eu sou a Alessia, sou de São Paulo, sou do Bloco Ritalina, e a minha pergunta vai para o Pedro Ernesto e para a Deolinda. Eu queria saber com vocês tiveram o relato de vocês, tanto do pessoal do Cariri, maravilhoso, é muito importante para a gente ter essa memória, né? Construir essa memória. Mas, em especial para vocês, eu queria entender, porque vocês tiveram uma trajetória de vida completamente atrelada ao carnaval e atrelada a um bloco específico, né? Uma vida vivida dentro de um bloco. Então, eu queria saber de vocês pessoalmente como foi passar
por esses tempos, como foi viver o Bola Preta jovenzinho, e aí depois aos 40, e agora na idade de vocês? Como isso mudou? O que mudou em vocês em relação ao bloco, em relação ao sentimento que vocês têm com o carnaval? Bom, Pedro, responde, depois eu falo. tá bom. Quando eu comecei a frequentar o Bola Preta, né, ali na 1971, 72, o nosso desfile, porque o desfile do Bola Preta sempre foi sábado de carnaval, é marca registrada. É dito até pelo povo antigo aí do carnaval que o Bola Preta é a referência do carnaval. Se o Bola Preta não desfilasse, ia parecer que não tinha começado o carnaval. Né? Então, sempre foi assim, sábado de carnaval, 9 horas da manhã, o Bola Preta está na rua. E então eu, por exemplo, eu comecei a vivenciar o Bola Preta com desfile, que reunia, citando 3.000 pessoas, que era basicamente o quadro de associados com seus familiares, suas namoradas, esposas, enfim. E o pessoal, quer dizer, o povo ficava nas calçadas, nas escadas, batendo palma para o desfile do Bola Preta, né? Isso é muito gostoso, não tinha nada de trio elétrico, a banda ia no chão, né? E do grupo todo, só quem ficava cercado por corda era exatamente a banda para evitar que algum músico se machucasse por causa da questão da embocadura, né? Enfim, a gente viu esse carnaval ir crescendo, sendo que na década de 90, o Carnaval do Rio de Janeiro passou por um período muito complicado, porque o pessoal viajava, ninguém ficava no Rio de Janeiro, né? Carnaval era um grande feriado, que o pessoal ia curtir região dos Lagos, Costa Verde, Serra, né? E o Rio de Janeiro ficava vazio. A Avenida Rio Branco, o único dia de movimento era exatamente no sábado de carnaval com Bola Preta. Né? Que o Bola Preta não desfilava exatamente na Rio Branco, Bola Preta passava por várias ruas ali da área central, como Araújo Porto Alegre, Rua México, Largo da Carioca, a tradicional e centenária Rua da Carioca, a rua mais carioca de todas, né? E até a Praça Tiradentes. E depois, no retorno, ele acabava passando pela Avenida Rio Branco a partir da 7 de setembro até chegar na Cinelândia, na sede. E, fora isso, os outros dias, você podia marcar churrasco na Avenida Rio Branco, podia marcar um futebol, podia marcar qualquer coisa que não tinha ninguém na rua, era impressionante. E a gente viu, a partir dos anos 2000, o recrudescimento do carnaval de rua. Me lembro que no carnaval de 2001, foi dito que o Bola Preta desfilou com 20.000 pessoas, 20.000 foliões. Aquilo foi uma estrondosa notícia, 20.000 pessoas no desfile do Bola Preta e tal. E dali em diante foi aumentando, até chegar a alguma coisa em torno de 2,5 milhões de foliões no Carnaval de 2013, e depois a própria mudança do local do desfile, saindo da Rio Branco para Presidente Antônio Carlos, fez diminuir esse público, né? Eu acredito que o Carnaval não deve mudar de local, ele vai continuar lá na Presidente Antônio Carlos, e com isso já não tem mais aquela poesia que a gente fala, né? A poesia dos antigos carnavais. Porque nós, por exemplo, hoje, né, do Bola Preta, o Carnaval é um desfile, principalmente ali, aquele período que antecede o desfile e durante o desfile, pós-desfile, é um momento de muito estresse, porque a gente fica preocupado com tudo e com todos. Nós já desfilamos com 8 trios elétricos, agora nos últimos a gente tem desfilado com 4. Então a gente tem que contratar um grande grupo de apoio para poder proteger os trios elétricos. Na realidade, a gente não está nem protegendo os trios elétricos, a gente está protegendo para as pessoas não encostarem muito no trio elétrico para evitar acidente, porque carnaval é alegria, paz, é amor, é namorar, é beijar na boca, e não é lugar para se machucar, não é? Então, realmente, o desfile do Bola Preta saiu daquela fase de muito romantismo, de muita tranquilidade,
e virou assim algo muito profissional, né? Então, nós, por exemplo, a gente tem valorizado muito o aspecto profissional, a questão da organização é fundamental, e, inclusive, a gente tem um produtor, que é o Rodrigo Rezende, que tem feito um trabalho maravilhoso nesses últimos 2 anos. A gente tem muito cuidado com a questão da sonorização, com a questão da qualidade da própria banda do Cordão da Bola Preta. A gente, inclusive, no Carnaval de 2020, a gente introduziu uma voz feminina no nosso vocal que não tinha, nunca teve, não é? Muito bem, viu? Pois é. Inclusive, em 2020, no pós-carnaval, a gente ainda estava naquela expectativa, né, de ter carnaval em 2021. A gente convidou a Emanuele Araújo, que já desfila com a gente desde 2019, para ser a madrinha da banda do Cordão da Bola Preta. Ela aceitou, e ela tem sido um grande atrativo, né, porque ela canta com a banda do Cordão da Bola Preta. Ela é muito simpática, alegre, faz faz assim o povo realmente delirar, né? E temos a nossa madrinha, que é a Maria Rita, que também canta lá suas músicas, né? Enfim, e para isso teve que ter muito ensaio, né? Porque uma banda formada por metais e percussão, né? Para se enquadrar a uma voz feminina, realmente, se não tiver muito ensaio, não acontece. Felizmente, a gente conseguiu atingir essa perfeição, né? Se não foi 100% ainda, vai com certeza ser em 2022. E uma novidade para futuros carnavais é que o Bola Preta vai ter uma oficina de percussão em sua sede, e o auge desses alunos da percussão vai ser tocar exatamente no desfile do Bola Preta também. A gente vai fazer uma dobradinha, né? A banda toca um período e depois a percussão toca outro período, porque hoje em dia a gente sabe que a percussão está muito valorizada entre os jovens. Então, nós temos que nos preocupar muito com a questão da renovação, e é uma realidade a futura oficina de percussão do Cordão da Bola Preta, e eu tenho certeza que todos vão gostar, porque imagine um grupo aí de 120, 150 ritmistas tocando muito samba para o povo lá na avenida, né? Então, aqueles 1 milhão, 1 milhão e 200 vão sambar demais, então vai ser um plus, um presente que a gente vai dar para os nossos queridos e amados foliões, que são, com certeza, a razão de vida do Cordão da Bola Preta. Todos nós, Deolinda. Bom, eu quero só ressaltar uma coisa assim, na luta, né, pela sobrevivência. Agora tem assim um projetinho aqui, um projetinho ali, ainda sai um dinheirinho. Mas, se ele chegou até os nossos dias, foi com muito amor da família Teófilo Fortes e irmãos. Sou Salvador, que é meu pai e família, porque minha mãe costurava, nós ajudávamos desde pequenininha, né? A gente está lá ajudando. A família do São Humberto Cabral, seu Geraldo Pinto da Rocha, a família Chaves, o seu José Francisco Gomes Sobrinho, Joel Salles, seu Baiano e tantos outros, né, que se dedicaram até os nossos dias a duras penas para que o Zé Pereira chegasse até os nossos dias. Nós, os familiares, desde pequenininha lá, agarrada, ajudando, para que saísse da melhor forma. Hoje, o que nós fizemos há 2 anos atrás? Tinha um grupo de jovens, né? E motivamos e incentivamos a eleição desses grupos de jovens, o Arthur, o Léo, a família, né, o Luan, e para que realmente eles dessem continuidade. Eu já estou com 72 anos, meu irmão com 70, sou Geraldo falecido. Então, assim, precisávamos de passar essa administração, a diretoria, para o grupo jovem, amantes inveterados do Zé Pereira. E hoje, graças a Deus, Arthur e toda a equipe dele,
mantém, né? O Zé Pereira corre atrás, briga com os vereadores e lá ajuda a manter a limpeza. Às vezes alguém quer fazer um batizado, um casamento na sede, cobra-se uma taxa pequena, pessoas mais humildes, né? Porque lá não é grande, lá é pequeno, mas já ajuda, né? Faz feijoada, então a gente fica muito feliz de ter essa nova geração e mais as oficinas com as crianças do Zé Pereira, que continua com a batida sem perder a identidade. E uma das coisas é a saída com os taróis, junto com os clarins. E tem algumas crianças que participam da banda musical, né, que acompanha a procissão, etc., que ajuda, né? Então, assim, a juventude aí de 16 anos até 5 anos de idade participa desse Zé Pereira Mirim para ser amanhã os futuros, né? Para não perder a característica, porque nós temos em Minas Gerais vários Zé Pereiras, mas a maioria tem uma banda de bloco que toca marchinha carnavalesca e sai com os bonecões. Agora o nosso não. O nosso é a batida com a influência de cultura portuguesa, que se alguém quiser saber mais detalhes, entra lá na Festival de Torres, Festival de Zé Pereira, Torres, Portugal. Vocês vão ver uma semelhança, né, dessa atividade que a gente vê e tentar manter a nossa identidade cultural ouro-pretana. Sim, e mineira também. Já temos mais pessoas inscritas para as perguntas. Renata. Oi, gente, obrigada, que mesa linda. Mas, olha, eu vou pegar uma fala que o Pedro colocou, que eu achei, assim, que deu um start, porque eu confesso que era tanta pergunta que eu me perdi aqui, mas eu vou fazer só essa mesmo. Eu queria, assim, o Pedro comentou assim, a gente, em 1900, eu acho que foi em 29, não lembro a data, mas que teve uma mulher que entrou para ser vocalista e tal, que antes eram só os homens. Eu queria saber, exatamente pela história dessa construção, que nós mulheres, a gente sempre trabalhou nos carnavais, a gente sempre fez um monte de coisa, mas a gente tem também, mas a gente nunca teve, eu vou falar, gente, como se fosse lá atrás, né? Porque hoje as coisas mudaram. Mas esse lugar de destaque, seja na voz, seja puxando uma bateria, sempre na produção, com costura, com organização, tá sempre ali fazendo tudo junto com os homens, mas esse lugar de destaque veio muito mais para agora, né? Então, eu queria ver, assim, tipo, o Pedro comentou, olha, lá, aí veio uma cantora, que antes eram só os homens e tal. E os meninos aqui do Cariri, que tem esse centenário, são 3 homens, assim, mas eu sei que tem as mulheres que estão lá. Então, num lugar, e também tem esse lugar de destaque. A dona Deolinda essa senhora maravilhosa que está há anos nesse lugar de destaque agora, Pereiro Preto, mas não é assim nesses centenários, né? Eu queria saber desse ingresso mesmo da mulher, como que foi assim, porque para nós é um processão. E para os homens também que é um processo de aceitar e colocar a nós ali, não, ela está cantando, está puxando a bateria, não está só nos bastidores. Então, queria saber um pouquinho desse ingresso da mulher mesmo, nesses lugares de destaque, vocês que têm aí nessa construção centenária. Era isso. Na realidade, né, eu vou falar do Bola Preta, até então, porque, por exemplo, o Bola Preta, até metade dos anos 60, a banda do Bola Preta era só instrumental, não tinha vocal, né? Porque também era um período em que a música de carnaval ela estava na boca do povo, né? Porque eu me lembro, quando eu era garoto, tinha meus 9, 10 anos, começava a tocar carnaval nas rádios no mês de agosto, julho, agosto, acabava aquele período da festa junina e entrava a música de carnaval. Setembro. Quando chegava
novembro, dezembro, a gente sabia... Nós sabíamos todas as músicas. E aí acontece, quando chegava no baile de carnaval, a banda puxava lá a música, automaticamente todo mundo cantava, não precisava do vocal. E com infelizmente, né, a queda da música de carnaval, realmente ela se tornou hoje quase com uma coisa inédita ali pelo metade dos anos 70, um pouco antes. Já não tinha mais marchinhas de carnaval novas, né? E começamos a ter a única novidade no período de carnaval, na música de carnaval, foi a entrada dos sambas enredos, não é? E a banda do Bola Preta sempre tocou os seus sambas enredos. Desculpa, peraí. Você está querendo virar cambalhota? É verdade. E aí, resultado da história. Então, surgiram os sambas enredos. E pela característica da banda, porque, por exemplo, a banda do Bola Preta é tuba, né? Nós temos 2 tubas, que a tuba, inclusive, é uma tradição da banda do Cordão da Bola Preta, né? É uma identidade da nossa banda, trombones, trompetes, né? E a percussão. Então, o nível do som é muito alto. Então, para uma voz feminina é complicado realmente, né? Só que aí que nós concluímos ali no final do Carnaval de 2018. Nós precisamos ter uma cantora na banda do Bola Preta, ou seja, além dos 3 cantores homens, temos que ter uma mulher, né? E encontramos uma cantora, o nome dela é Nina Rosa, vamos dizer assim, é uma revelação, né, do samba, da música popular brasileira, e ela se encaixou perfeitamente na banda do Bola Preta, tem feito um trabalho maravilhoso, né? Então, para nós é uma grande alegria, porque é um diferencial você ter uma voz feminina dentro da banda do Bola Preta, devido a toda a tradição de nunca ter tido. E até respondendo aí a Renata, né, dizer o seguinte, que realmente a mulher é de fundamental importância na vida do Bola Preta, porque, por exemplo, o nome do Bola Preta tem a ver com o vestido de uma mulher, de uma pierrette, não é? E até aqui vai a minha eterna homenagem aos 2 líderes da fundação do Bola Preta, que foi Álvaro Gomes de Oliveira e o Francisco Carlos Brício, Chico Brício, e inclusive o Álvaro Gomes de Oliveira tinha o apelido de Caveirinha porque ele foi sobrevivente da gripe espanhola. Aí, quando ele reapareceu no Bola Preta, ele estava em pele e osso e ganhou o carinhoso apelido de Caveirinha. Mas, graças a Deus, que ele, junto com ele, o Chico Brício, com os demais boêmios, fundaram, né, esse grande bastião do carnaval carioca, do carnaval brasileiro. E, seguindo a questão da mulher, por exemplo, tem uma mulher, não é porque é minha esposa, mas ela tem sido de fundamental importância, porque eu a conheci em 2007 num evento no Bola Preta, num samba. Ela tem sido um esteio para mim, por quê? Porque tem horas que dá vontade de chutar o balde, abandonar tudo por conta das dificuldades que surgem. E ela sempre me incentiva muito, ela é muito companheira minha. Então, a minha homenagem a todas as mulheres, né, mirando na minha esposa, que é uma grande companheira, uma grande incentivadora e que me ajuda muito no dia a dia do Cordão da Bola Preta. E não posso deixar de citar também uma aquisição, né, já tem uns 2 anos, da nossa assessora de imprensa, que é a Carolina Salgado, né, ela gosta de ser chamada carinhosamente de Carola, e também faz um trabalho muito, muito legal, tem sido muito importante no dia a dia, nesse período aí da pandemia, nas redes sociais, enfim. Então, a nossa homenagem a todas as mulheres, porque eu acho que se não fossem as mulheres, não tinha carnaval, com certeza. A gente aqui, vou chamar a próxima pergunta, mas no Samba Bet, o Samba Bet foi criado por 2 mulheres, sou eu e minha irmã, 2 irmãs, o Bruno, que é um produtor, e um outro produtor.
e nós fazemos oficina de bateria de escola de samba, com instrumentos de samba, e a nossa regente é uma mulher. Foi uma exigência nossa também, assim, pensando na concepção, porque se a nossa homenageada é uma mulher, todos os elementos principais, né, de alguma forma de poder ali, tem que ser mulheres também. Verdade. Né? Então, o coração está até tremendo. Eu tenho um show daqui a pouco, um pequenininho show aqui, vou matar a saudade um pouco do carnaval, ficar pensando em vocês todos. Olha só, Bruno, pode fazer sua pergunta. Amor, seu áudio está... Oi, gente, boa tarde. Nosso produtor. Oi, boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria agradecer vocês três, assim, fazer parte dessa mesa, ter montado, da produção do evento também, nesses grandes blocos, assim, a gente fica muito emocionado, assim, escutar vocês, né? Eu tenho 7 anos de produção de bloco, e eu vejo, assim, as histórias, o que vocês passaram e tudo mais, eu penso assim, gente, eu não sou ninguém, a gente não sabe nada de carnaval, a gente tem muito a escutar e aprender com vocês, né? Assim, Cariri, não sei nem dizer, Cariri, o Zé Pereira, a gente, tipo, Bola Preta também, são 3 blocos que a gente usa como referência, assim, no nosso aprendizado, nas coisas que a gente, né, quando a gente quer estudar e procurar alguma coisa sobre carnaval, vocês 3 são sempre referência mesmo. E aí, perguntando disso, assim, a gente quer saber como sobreviver a 100 anos. Dá uma dica pra gente, o que vocês acham que a gente pode fazer enquanto organização, enquanto bloco? Eu não me apresentei, né? Eu sou Bruno Perdigão, sou produtor do Samba Bet também, estou aqui na produção desse evento. E é isso, eu queria ouvir de vocês 3, né, de vocês 3 entidades, né, dos 6 no caso. Como é que a gente sobrevive? O que a gente pode fazer para a gente sobreviver a 100 anos, 200 anos, 1000 anos de carnaval? Como é que a gente 50 anos. Pode responder, Meire. Primeiro de tudo, resiliência, viu? Né, dona Deolinda? Tem que ter muita resiliência, né? Força de vontade. Não é? Porque, vou dizer, a gente aqui, quanto Cariri, como eu tinha falado no início, né? A questão de fazer, e aí Pedro falou bastante, eu fico imaginando, Cariri não chegou a esse patamar, oxalá queira não chegue, e 2 milhões de pessoas, eu acho que nem cabe, vamos combinar, aqui nas ruas do Guadalupe, né? Mas, assim, é uma quantidade de gente também assustadora, absurda, e a gente se preocupa, porque não tem segurança, não tem policiamento, a gente contrata seguranças particulares, também com essa mesma preocupação de vocês, né, para proteger a orquestra, para proteger os desfilantes, para proteger os passistas, que a gente sai com um grupo de passistas. No caso do Cariri, não tem boneco, viu, dona Deolinda? A gente é estandarte, então tem os porta-estandarte, que eles fazem evolução, e o estandarte é pesado, e o estandarte ele sai cumprimentando casa a casa durante o percurso. Isso é uma reverência que as agremiações e o Cariri, por sua vez, faz, e é muito importante que faça, agradecendo ao Fulião, aos nossos vizinhos aqui do bairro, né, todo o carinho e o apoio que dá para a troça. Enfim, então a gente sai com uma estrutura de segurança particular para a evolução da agremiação em si, né? Mas aí a gente fica preocupado com a segurança do Fulião também, porque são nossos, ali é como se a gente fosse um corpo só. Se acontece qualquer coisa durante o percurso, a diretoria chega junto e vai tentar intervir de alguma forma, tentar apaziguar, tentar entender se alguém se fere, se alguém cai, a gente se preocupa, a gente vai lá, né? A gente tem esse pensamento, tem esse olhar. Então, para se manter para quem está começando, aí vou responder, né, Bruno, a sua pergunta. Para quem está começando, eu acho que tem que olhar um pouco além da caixa, tem que pensar no macro, né? Pensar no todo, não, né, em todas as possibilidades, em todas as perspectivas
de botar um bloco na rua, né? das possibilidades que possa vir a acontecer. E isso é que faz, talvez, com que perpetuar. Eu me lembro uma vez que eu estava agora, durante a pandemia, em uma dessas aberturas, eu estava na academia, eu estava lá treinando, estava com a camisa do Cariri, e a menina do lado, eita, poxa, Cariri, nem a conhecia, enfim. Aí, eita, Cariri, bateu uma saudade, não sei o quê e tal, a gente começou a bater um papo, e ela disse que trouxe um grupo de amigos de fora para curtir o carnaval aqui em Olinda, que ela fez um intercâmbio na Argentina, e lá na Argentina tinha gente de vários países e acabou se encontrando e combinaram de brincar o carnaval aqui em Pernambuco. E eles foram para o Cariri. E elas disseram que no final do percurso a galera estava em êxtase, estava assim emocionado, porque nunca viu uma festa popular do tamanho daquela, uma quantidade de gente começar e terminar sem uma confusão, sem a presença de uma polícia, de nada, se ter aquilo. E a gente fica e pergunta, e até uma jornalista até fez essa pergunta para mim uma vez, e ela fez assim, olha, o bloco, eu acho é pouco, arrasta uma quantidade enorme de gente. E é tudo de boa, aí não tem confusão, não tem briga e tal. A Macuca arrasta uma enorme quantidade de gente. E é de boa, não tem briga e tal. E Cariri também arrasta uma enorme quantidade de gente. E é de boa, não tem briga. O quê? Eu fiz, olha, uma coisa comum entre esses três é que a gente não vê muito a presença do poder público nele, né? Talvez seja isso, não sei. Enfim, mas ou é a energia mesmo do bloco, ou é a energia mesmo da agremiação, das pessoas com que traz, ou é a proposta com que a troça sai, que faz com que isso flua de uma tal forma, porque o folião se entenda a necessidade, e às vezes, e aí eu não sei, dona Deolinda, não sei, Pedro, se acontece isso com vocês, aqui no nosso caso, às vezes os próprios folião fazem o cordão de isolamento para proteger a orquestra, eles se juntam espontaneamente e faz um cordão. Isso é muito massa, sabe? Isso é muito massa, porque a gente percebe que o folião ele já está pegando a essência da coisa. Ele já está entendendo o que é o carnaval, o que é a proposta daquela agremiação. A gente quanto Cariri, não me lembro os anos que a gente teve patrocínio, mas nos últimos carnavais a gente tem colocado o Cariri na rua sem nenhum patrocínio, zero patrocínio. De uma vez que teve um patrocínio, eles disseram, é porque o horário de vocês não tem visibilidade, 4 horas da manhã. Por que não muda o horário? Fica o seu patrocínio para você. Mas a gente não muda o horário. A gente não muda, a gente não perde tradição, né, meu filho? A gente não perde a nossa tradição, a gente não perde a nossa origem. Não tem necessidade. Não é o Cariri. Não é? Ah, lógico. É outro. Não tem porquê nem para quê. Teve um prefeito, inclusive, que não acreditava que o Cariri arrastava tanta gente, tal, isso, aquilo, outro. E aí, não é da minha época e tal, os meus primos contam. E aí trouxeram ele, levaram, ele ficou estarrecido com aquilo, né? Com aquela quantidade de gente que estava ali às 4 horas da manhã para ver o Cariri sair. Então, a gente tem uma dificuldade. Eu, assim, aí eu vendo como marketing, como um gestor, como administrador, enfim, é um produto incrível. Eu queria botar a minha marca. Eu tenho uma empresa, enfim, da vez que eu botei a minha marca foi visualizada. Eu senti, né? Mas aí a galera... E aí a fala foi a fala muito de ontem, né? Das grandes empresas, da cervejaria e tal, enfim, né? Tem que dar os likes, isso, aquilo, outro, ou se adequar ao que é relevante para eles. Não, a gente não precisa se vender, a gente não precisa perder a nossa tradição, a gente não precisa vender a nossa cultura
perder a nossa Instituir sua tradição. não é isso? Não precisa perder a nossa origem. São 100 anos, né, dona Deolinda? No caso de vocês, 150, sei lá, enfim. Por que a gente se vender por isso? Vamos tocando o barco do jeito que dá. Se for para sair somente batendo lata, a gente sai batendo lata. Mas a origem... E como? A gente não perde. Eu acho que é isso. Eu queria dar um parecer o seguinte. Primeiro, aqui até as mulheres batem os bumbos, tá? Há mais de 10 anos. Segunda coisa, nós temos algumas pessoas que pertencem à PAI que gostam tanto do Zé Pereira que hoje batem os taróis, que é a parte mais difícil para fazer o controle da caixa e dos bumbos. Então, nós temos a Arlete, que ela é professora da PAI, e ela ajuda a coordenar as crianças, né? E ajuda as crianças que são da PAI, que querem participar. E aí, está aí uma coisa muito curiosa, não sei se vocês leram, Maurício Cintrão. Eu concordo demais com a fala dele aí, sobre onde que tem a questão popular, a vivência do povo. Logicamente, a elite fica, né, exacerbada e tal, aquela confusão. Quanto aos cumprimentos, eu acho muito interessante que nós também fizemos, porque nós subimos essa ladeira aqui, a gente passa perto da casa de várias pessoas mais antigas, né? A caixa para, o clarim toca e continua. E a bandeira também, né? A nossa bandeira faz uma reverência e vai subindo. Aí chega na casa da paroquial, faz referência, para na casa do bispo, que é aposentado, né, o efeméride, bispo Dom Barroso, que já tocou no Zé Pereira, faz um ritual e vai subindo a ladeira e todo mundo para. E fica todo mundo esperando fazer esse ritual de reverência para as pessoas mais antigas, em sinal de respeito, porque foram pessoas que tocaram no Zé Pereira em tempo passado, sabe? E aí os pais... Aí por que parou quando é turista, né? Ah, não, é porque fulano de tal batia. Aí todo mundo era palma, né? E para as crianças que é de Ouro Preto, tanto o Zé Arthur, que é o presidente, o Luan e o Lucas, né? Orienta a nova geração, onde nós vamos parar, aí eles chegam na frente, faz todo aquele ritual igual a sua bandeira, né? O seu estandarte. Aí, Hilton, e as pessoas se sentem felizes, se sentem, né, privilegiadas naquele momento. Então, esse cumprimento do nosso dever de amor ao próximo, principalmente ao pessoal da terceira idade, da melhor idade, é fantástico, que a gente acaba... Deolinda, eu tenho que chamar a última pergunta. A nova geração. Nós vamos acabar. Carnaval popular é coisa do povo, é coisa nossa. Eu tenho que chamar a última pergunta. Júlia Camarote. Júlia? Júlia? Oi? Ah, pronto, pegou. Aqui deu problema aqui. Sim, meu nome é Júlia, sou aqui de Olinda também. Muito bom ouvir os conterrâneos aqui de Olinda falando, muito especial. E pelo pouco tempo, vou tentar ser breve. Minha pergunta mais era para o Cariri e para Pedro, que quando eu estava ouvindo essa de Olinda falar, né, sobre essas mudanças que ocorrem na tradição, tinha coisas que faziam antigamente, e aí por várias coisas da contemporaneidade não podia, como couro, a espada, não podia mais soltar faísca. Aí eu fiquei curiosa, e o Cariri, como é que se deu isso, né? A gente mantém muitas tradições, como a chave de Olinda, tem que pegar a chave de Olinda para abrir o carnaval, mas tem outras tradições que não puderam ser continuadas, e essa coisa do carnaval sem reinvenção, né? O Cariri tem alguma reinvenção, fora essa coisa do carnaval virtual?
mas teve alguma coisa que chegou para ser uma tradição nova, eu queria saber um pouquinho sobre isso. E para Pedro, que tu falasse um pouco sobre essa mudança, né, da sede, que era da Cinelândia, por causa dos trilhos da UBRT, teve que mudar, do BRT não, do VLT. E aí eu queria saber um pouquinho como é que foi essa mudança nos próprios percursos do carnaval, né? Porque vocês tinham toda uma história, tanto da sede quanto do percurso para chegar na Cinelândia. E aí, com esse impedimento da avenida, como é que vocês enxergaram isso e essa nova sede? Como é que trouxe essas novas simbologias também? E como vocês reagiram a essa perda de tanta história com a sede antiga, né? Então, eram mais ou menos essas duas perguntas, mas obrigada, é isso. Bom, André, quer responder aí a Júlia? Saudação ao pessoal lá do Valu, que em 2018 fizeram uma grande homenagem ao centenário do Bola Preta, para sempre, com certeza, estão gravados nos corações dos bolapretenses. Muito obrigado. Com relação à questão do Bola Preta, né? Primeiro, em 2008, né, a gente perdeu a sede lá da Cinelândia, né, a sede própria, onde a gente fazia nossos bailes, onde nós fazíamos o carnaval em si, né? E o desfile na rua, na maioria dos anos, era ali pela Araújo, Porto Alegre, Rua México, enfim, ali no centro da cidade. E depois, com o crescimento muito grande do público, não tinha mais como passar naquelas ruas mais estreitas. Foi quando nós começamos a desfilar somente na Avenida Rio Branco. Então, nosso desfile ia da Cinelândia no sentido da Presidente Vargas. E depois concluímos que era a melhor estratégia era a inversão. Então, a gente passou a se concentrar na Candelária, na Igreja da Candelária, que eu acho que a maioria dos brasileiros conhecem, se não conhece pessoalmente, conhece de foto, né, que é uma referência do Rio de Janeiro. E saímos ali pela Avenida Rio Branco, encerrando lá na Cinelândia. Então, eu diria que a Avenida Rio Branco ela guarda, né, uma tradição de ser a avenida dos grandes acontecimentos políticos e carnavalescos da cidade do Rio de Janeiro, mas que com o implemento do VLT foi impossível continuar ali, né, porque a Avenida Rio Branco é lá da altura do edifício Avenida Central até a Cinelândia foi transformada, né, num grande passeio público, quer dizer, não tem mais como você passar por ali, né, porque tem jardins, tem toda uma estrutura mobiliária. Então, nós fomos transferidos lá para a Avenida Presidente Antônio Carlos. Inicialmente, o desfile começava na 1º de março, e ia em direção a Presidente Antônio Carlos, encerrando lá na altura da Igreja de Santa Luzia, e agora ele até foi encurtado, porque o Ministério Público Federal ele deu uma liminar ao IPHAN, proibindo que haja desfile de carnaval na Rua 1º de Março, que é a rua mais antiga do Rio de Janeiro, e onde estão os principais sítios patrimoniais do Império Brasileiro, né? Então, hoje, nosso desfile está se concentrando somente na Avenida Presidente Antônio Carlos, e só para vocês terem uma ideia, o desfile na Avenida Rio Branco ele tinha 800 metros de comprimento, e hoje nós estamos desfilando praticamente em 300 metros de comprimento, quer dizer, o que era um desfile hoje é mais uma concentração, mas a gente nem por isso perdeu, né, nossa hegemonia de ser o quartel-general do Carnaval. E até, para encerrar, eu gostaria de falar também da questão desse público numeroso, né, 1 milhão, 1 milhão e 200. O Bola Preta tem uma filosofia que a gente aplica sempre no Carnaval. Cordão da Bola Preta é tradição, paz, amor e folia. E nós, no início do desfile, a gente faz um apelo, a gente procura conscientizar as pessoas que Carnaval é 4 dias de alegria, de paz, de amor, namorar, beijar na boca, ser feliz, mas, pô, cada um no seu pedaço, sem importunar ninguém, respeitar as mulheres, né? Não é não, isso aí tem que prevalecer sempre. Enfim, a gente tem conseguido realmente, mesmo com esse público numeroso, manter a harmonia entre todos. Ali cada um toma conta de si, Deus toma conta de todos e vamos em frente.
Tradições do Cariri, meninos. O que mudou? O que ainda é mantido? Quem responde? Vai, Abre o André, áudio, fala. André. João. Tem que abrir o microfone, André. Agora, uma coisa importante para nós, que a gente tem 3 armoriais no Cariri, né? O primeiro é o estandarte, a chave que, por sinal, na madrugada do domingo, é a chave centenária. Todo ano passa por um restauro, mas é ainda a mesma original. E o velho com burro. A única coisa que está ainda, esses 3 armoriais que saem anualmente, a gente ainda precisa, a gente não pode renunciar, porque os nossos armoriais fortes, é uma nossa identidade. O que a gente precisa agora adaptar é a questão do armorial principal, que é o velho com burro, né? Que há 100 anos sai o mesmo rapaz, ele passou quase 40 anos, um senhor, que é Romualdo, e agora o novo, que é Abílio, filho de um ex-presidente, né? Então, eles se caracterizam, se paramentam com o velho Cariri e caminham o cortejo em cima do jumento. Antes, a gente tinha coisa tipo de fornecedores diferentes para o jumento para poder fazer o cortejo. Atualmente, a gente passa o ano todo em contato com esse fornecedor, vendo a qualidade, a manutenção, do cuidado e tal. E no cortejo, a primeira coisa é o abre-alas. Então, vai com a equipe de segurança, fazendo 3 ruas. A gente, é basicamente um quarteirão, um giro, que a apoteose é Cândido Luiza, Rua Vital Henrique e a Rua do Guadalupe, com esse cortejo. E aí a gente vai ver como para o futuro também, como adaptar, também como melhorar a questão desse armorial, que é peça fundamental nesses 3, mas que a gente precisa também se adaptar aos novos tempos, às novas necessidades, né? Mas a pergunta de Júlia é muito boa. Cariri teve sempre o velho com burro e a chave. Gente, eu quero agradecer demais a participação, a presença de vocês aqui, tanto dos nossos palestrantes. É um pouco corrido, muitas vezes eu quero e me comprometo a ir a Olinda, que vai ser um sacrifício, conhecer de perto, conhecer do Guadalupe, o Cariri. O Bola Preta eu já conheci mais de longe, vamos ver se eu consigo também nos próximos ir mais para perto. Participar com a Deolinda também, em Ouro Preto, que tem uma filha maravilhosa, que é cantora e minha colega também de projeto de samba, a Lívia. Ela já me chamou aqui no chat. Um beijo para a Lívia, agradecer o pessoal da Crua. Falar da importância deste debate, da importância desta reunião em forma de união que nós estamos fazendo mesmo virtual, para que a gente conheça um pouco mais da nossa história, e é muito sagrado que esse conhecimento se perpetue, a iniciativa dos meninos darem continuidade a tudo que significa o Cariri, o Pedro Ernesto, que se o Cordão do Bola Preta tem mais de 100 anos, só de cordão você tem 51 anos, pelos cálculos, né? Meio século de cordão da Bola Preta. Deolinda com um trabalho que traz muito a nossa tradição ainda, a tradição que vem dos portugueses, muito importante esse trabalho. Para mim foi muito enriquecedor. É uma honra mesmo, como um bloco estreante, eu sou a irmã mais nova dos blocos aqui, né? Um ano de bloco, depois já não podemos, teve um ano que tivemos que pular, então nós só fizemos um ano, mas acho que a gente continua trocando ideias e festividades. O Bloco Sambabete sai na quarta-feira, antes do Carnaval. Então, para vocês é mais fácil, de repente, também virem aqui aproveitar com a gente uma roda de samba em homenagem a Bete Carvalho.